Mais uma vez é motivo de muita alegria poder estar presente com os irmãos. Trago aqui o abraço da nossa igreja, do nosso pastor Eliezer, que ninguém conhece, né? Uma pessoa que ninguém conhece. Pastor Pedro nunca ouviu falar dele, né? Nosso pastor Eliezer, da nossa igreja batista Atitude lá de Campos. Trago também um abraço da minha família, minha esposa, minha filhinha. Queriam poder estar aqui conosco, reunidos, mas ela está com excesso de trabalho, né? Foi promovida no escritório, graças a Deus, né? E acumulou muitas funções, né? O escritório está expandindo lá, onde a dona está abrindo uma outra filial em Vila Velha, e ela está assumindo praticamente a parte jurídica toda do escritório ali em Campos, né? E nós viemos com a missão de trazer um pouco, de compartilhar um pouco da palavra de Deus com o coração de todos os irmãos, né? É a primeira vez que eu faço café com Bíblia. Se eu for dando mais engasgada sempre, porque a gente não está acostumado, mas o importante é que o coração de todos estejam abertos para receber essa mensagem. Nós vamos falar um pouco sobre, amém, sobre a visão, né, da igreja em célula, tá? Isso é muito importante para nós entendermos o próximo passo da nossa igreja, né? As próximas direções que a nossa igreja estará tomando daqui para frente. Quando eu falo nossa igreja, né, eu vou repetir a mesma fala da última vez que eu estive presente. Eu me sinto em casa, me sinto na minha igreja e entendo que a minha igreja é uma extensão dessa igreja, porque o meu pastor é filho do pastor Pedro, então é meu mestre também, né? Que Deus abençoe, pastora, muito obrigado pelo convite. E eu queria usar esse exemplo aqui pensando assim, a igreja como um avião que para decolar precisa de duas asas, tá? E o templo é uma dessas asas e a célula a outra asa, tá? Elas precisam estar bem ajustadas e alinhadas para que o voo seja perfeito. Esse voo ele precisa ser perfeito e nós precisamos entender o quanto antes essa relação de célula com a igreja. Precisa tudo estar muito bem ajustado. Quando nós falamos de célula, nós estamos nos referindo ao modelo utilizado na igreja primitiva que nos trouxe até aqui. A igreja primitiva ela cresceu de forma simples, poderosa e relacional, tá? Em Atos, no capítulo 2, versículo 46 e 47, diz assim: diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja ela não cresceu por causa de estruturas grandiosas, mas através de vidas transformadas que discipulavam vidas e essas vidas abriam seus lares para o Evangelho. Nós somos chamados hoje a viver o mesmo modelo, de ganhar pelo relacionamento, de cuidar com intencionalidade e de abrir os nossos lares, multiplicando cada vez mais o número de pessoas, levando-as a conhecerem ao Senhor Jesus. Em nossa igreja, Batista Atitude, nós temos a visão MPS, que significa Modelo de Pastoreio Simplificado. Significa que cada crente é um pastor e cada casa é uma igreja. Nós enxergamos o potencial em todos os irmãos, tá? Como possíveis pastores de pequenos rebanhos que vão nos ajudar a cuidar de toda a igreja. Entenda que somente o pastor Pedro, juntamente com o pastor Ronald, não tem condição de cuidarem sozinhos de mais de 200 pessoas na igreja. E nós precisamos entender que, nesse momento, a nossa função é uma função de sacerdote, uma função pastoral. São mini-igrejas abrindo a nossa casa para se tornarem realmente pontos como faróis para iluminarem e direcionar essas pessoas a Cristo. E você, com a sua casa aberta, com as portas abertas, se tornando o pastor dessas pessoas, cuidando dessas pessoas, levando cada uma delas ao discipulado, fazendo mini-cristos, fazendo pessoas encontrarem ao Senhor Jesus. A visão de célula não é apenas a de um pequeno grupo.
A célula não é apenas um pequeno grupo, é um laboratório de vida cristã, onde o evangelismo, o discipulado e a comunhão se encontram. É o lugar onde o discípulo é formado, vidas são cuidadas e multiplicadas. E cada crente encontra um espaço de pertencimento e prática do reino. Nós precisamos dessa sensação de pertencimento. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem serem cuidadas de uma forma mais assertiva dentro da igreja, porque nós temos inúmeros membros, inúmeros irmãos nos visitando, e aquele cuidado, aquele relacionamento, sabe? Aquela afinidade, aquela parceria de irmão para irmão, é vida entrando na vida, acaba se perdendo diariamente nos nossos cultos. A pessoa vem, ela se assenta, ouve a palavra, dá a mão com a paz do Senhor e vai para casa, e a vida que segue. E essas pessoas estão sendo pastoreadas à distância. E nós precisamos acompanhá-las mais de perto. Nós precisamos fazer com que essas pessoas tenham um sentimento de pertencimento. Primeiro, a célula. Ela te dá um sentimento de pertencimento. Ela cria laços de amor. Ela cria laços de confiança. A célula é para que tenha uma finalidade de provocar uma experiência na pessoa com Deus. Essa é a nossa finalidade. O crescimento da igreja, ela não depende de métodos sofisticados, mas ela depende da fidelidade e do investimento de cada crente em pessoas, em casas, em lares. A nossa igreja, ela não vai crescer somente porque nós vamos usar a mídia ou porque nós vamos usar métodos mais sofisticados para divulgar a palavra de Deus. Tudo isso é válido, mas o que vale mesmo é a nossa fidelidade, é o nosso compromisso com almas, é o nosso compromisso no discipulado, é o nosso compromisso colocando a nossa vida, investindo o nosso tempo e às vezes até mesmo dinheiro, tá? Em pessoas que você enxergue que tenham potenciais. Porque aquele irmão que você de repente olha e muitos às vezes balançam a cabeça dizendo assim, esse camarada aí acho que não tem jeito. É justamente aquele que Deus está querendo tratar, com ele que Deus está querendo cuidar. E daquele que muitas das vezes não tem jeito, aos olhos humanos, são os futuros grandes líderes que Deus vai estar levantando. Nós temos muitos exemplos da Bíblia de homens que eram rejeitados, de homens que eram olhados e não viam, ninguém via neles potencial, mas esse potencial foi enxergado por Cristo através de outros homens que se tornaram discipuladores desses, que vieram a ser grandes homens de Deus. O evangelho, ele precisa ser relacional, né? E aí eu quero usar a palavra de Filipe a Natanael quando disse, vem e vê. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José, perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, vem e vê. E eu quero ressaltar 3 coisas aqui. O evangelismo relacional sem imposição. Filipe, ele não discutiu, apenas convidou. Filipe, quando conheceu, teve uma experiência e entendeu que ele havia encontrado o Messias, aquele cujos profetas haviam falado no passado. Automaticamente, ele entendeu o quê? Vou apresentar o mesmo que eu experimentei ao meu amigo. Vou levar esse Jesus a Natanael. Por sua vez, Natanael, ele questionou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não entrou em debate, Filipe não entrou em discussão, Filipe apenas disse o quê? Vem e vê. Vem ver. O testemunho é mais forte que a teoria, é o segundo ponto. Ele falou da sua experiência. Ele não entrou em debate teológico, em debate religioso, ele não entrou no mérito de quem era ou de quem não era de Nazaré. Ele apenas disse, vem e vê. E ele fala sobre o seu testemunho. Ele estava apresentando a sua experiência com Cristo. Vamos comigo, vem e vê. Vamos ter essa mesma experiência. Deixe um pouco de lado suas percepções, suas frustrações, apenas venha e veja. E o terceiro ponto é, Jesus é o melhor argumento. Filipe apenas disse, vem e vê. E com isso levou Natanael até Cristo. E o próprio Jesus se encarregou de convencê-lo. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Você não vai convencer ninguém a nada.
Não somos nós que convencemos alguém de Cristo, mas é o Espírito Santo através de nós, quando nós apresentamos a oportunidade a cada pessoa para que ela possa ter um encontro com esse mesmo Jesus. Mas entenda que a sua experiência com Deus vai falar muito mais do que qualquer palavra que você venha dizer. É a sua vida com Deus, é a sua postura cristã, é a sua identidade, é como você se tornou após você conhecer Jesus. As pessoas têm olhado para você e elas têm conseguido ver na sua vida a presença de Deus? Ou apenas mais uma pessoa religiosa? Ou apenas mais uma pessoa que frequenta uma igreja? Ou apenas mais alguém que carrega a Bíblia dando a paz do Senhor, mas não tem um conteúdo vivo, não testifica a presença de Deus na sua vida? E nós precisamos testemunhar esse Deus com as nossas atitudes, com a nossa evolução, com a nossa conduta, com a nossa postura. Em vez de debater religião, apenas diga aos seus irmãos: venha e veja. E a pergunta é: você já declarou, já convidou o seu irmão, seu pai, sua vizinha, sua mãe, seu amigo, seu colega de trabalho, seu colega de escola, de faculdade, para vir e ver o que Jesus faz e fez na sua vida? O mundo não precisa de mais discussões religiosas, de pessoas querendo mostrar que são mais conhecedoras que outras, mas precisa de pessoas que possam fazer mais convites para que outras pessoas possam encontrar Jesus. Nós precisamos convidar, meus irmãos. É você chegar em todos os lugares aonde você está, é você entender que o seu relacionamento lá no seu local de trabalho, no seu dia a dia, com a sua família, esse relacionamento é uma ponte que vai trazer a oportunidade em algum momento para que você possa apresentar Jesus a essas pessoas. E você precisa estar preparado para isso, não para embate, não para você entrar no mérito de que eu fui a uma igreja e me decepcionei. Apenas vem e veja, porque eu também um dia me decepcionei em algum outro lugar. E um dia eu também me decepcionei com outros líderes, com outros homens. Mas isso não me tirou a vontade de continuar vendo, provando, experimentando da bondade de Deus na minha vida. Pelo contrário, quando nós recebemos o convite, nós fomos ver o que realmente Deus estava fazendo, através de experiências, de testemunhos, de pessoas que nos apresentaram a Jesus. E foram esses testemunhos que nos fizeram chegar até onde nós chegamos. Mas eu faço uma pergunta aos irmãos que não podem me responder, mas eu faço uma pergunta para que vocês venham avaliar. Nós temos apresentado Jesus de fato a esses irmãos? Com muita dificuldade. Medo, receios. São pessoas que já conheceram a palavra, estiveram até no nosso convívio, hoje não se encontram mais. E como ter argumentos para falar com essas pessoas? O argumento é Jesus. Você só tem que convidá-la, só tem que falar: vem ver, venha e veja. Nós encontramos o Messias. Essa foi a palavra de Filipe a Natanael. Pode vir alguma coisa boa de lá, só vem e vê, meu irmão. Não discute não. Olha para a minha vida fala por mais do que 1000 palavras. Olha para mim. E nós precisamos ser essa referência no meio do povo de Búzios. Nós precisamos também ter um discipulado intencional, formar Cristo em cada vida. E olha a importância de você convidar as pessoas para a célula. Você dá a sensação de pertencimento, você acompanha de perto, você traz a pessoa para a sua casa, para um lugar onde ela vai te quebrar todas as barreiras que ela traz no seu coração, e ela vai entrar num lugar onde ela vai se encontrar um pouco mais relaxada, e ali ela vai poder abrir o seu coração para essa boa palavra onde nós vamos estar pregando. Célula não é para que se torne mini postos onde você saia pregando aleatoriamente. Tem uma ordem, tem um processo. Na nossa igreja, acredito que deva ser como a nossa igreja aqui em Búzios, né? Na ministração do pastor Eliezer do domingo, é feita um resumo dessa pregação e todo mundo segue um roteiro para que ninguém saia pregando aleatoriamente, mas todo mundo esteja dentro da mesma visão,
debaixo da mesma visão, para que todo mundo caminhe juntos. Amém? E o discipulado ele precisa ser intencional. Por quê? 2 Timóteo 2,2 diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinarem os outros. E aqui nós vemos a construção de um modelo de transmissão de fé através do discipulado. Paulo investiu em Timóteo, cuidou de Timóteo, a ponto de dizer a Timóteo que Timóteo era seu verdadeiro filho na fé. Precisamos voltar a investir em pessoas, gerar novos filhos espirituais. A igreja ela só avança quando nós entendemos que precisamos voltar à nossa essência. Quando precisamos voltar a investir em pessoas, investir em almas, investir em cuidado. Em algum momento, nós nos perdemos. Mas hoje, nessa fase transicional, nesse momento de retomada, de crescimento da igreja, nós precisamos entender que o discipulado vai fazer toda a diferença. E nós precisamos estar dispostos, disponíveis e com o nosso coração aberto. Isso aqui que eu estou falando, para cada um de vocês, é o óbvio. Eu não estou falando nada que eu criei da minha cabeça, nada que você já não tenha ouvido. E eu tenho aqui homens de Deus com muito mais bagagens do que eu, que poderiam estar aqui dando aulas e aulas, mas às vezes o óbvio precisa ser dito porque é óbvio demais e acabamos deixando de lado. Por ser tão óbvio, nós acabamos não fazendo mais. Como falar de Jesus, como convidar as pessoas para Cristo, como evangelizar. Evangelizar não é só distribuir panfleto, bater de porta em porta, é mais do que isso, é profundo, é relacional, é intencional, é cuidado. Vou repetir, é vida na vida. É você dispensar tempo, é você estar disponível para essa boa obra, para o teu chamado. É você entender que a obra que Deus começou na sua vida não parou, ela não acabou. Tem gente aí se aposentando na fé. Começou, pôs a mão no arado, chegou numa fase da vida espiritual, ou até mesmo na própria vida física, e que acabou em algum momento dizendo, isso aí agora não é mais para mim, deixa para os jovens. O que é isso? O nosso chamado só acaba quando Cristo voltar ou quando chegar a nossa hora. Você foi chamado para gerar almas. Você foi chamado para cuidar de almas. Nós fomos chamados para fazer essa obra. Fazer com todo afinco, com todo amor, nos colocando à disposição desse Deus que nos amou de tal maneira que não olhou para quem nós éramos, mas nos deu a oportunidade da salvação e através de nós, Ele nos usará para que outras pessoas também possam encontrar a salvação como um dia nós encontramos. Mas se você nunca está disponível, mas se você nunca pode, se você nunca se coloca à disposição para Deus, nunca permite que o Espírito Santo venha te conduzir, se você está colocando limite, impondo termos na sua vida, impedindo o Espírito Santo de te usar na totalidade, da forma que Ele quer, como é que Deus ele vai fazer o crescimento dessa igreja? É muito mais do que apenas nós pedimos ao pessoal da mídia, os irmãos da mídia, eles vão colocar os cultos, vão fazer cortes, vão colocar trechos, vai ficar bonito. Mas é o cuidado com almas, é o cuidado com pessoas, é essa comunhão que nós estamos tendo aqui agora, esse cuidado. E nós temos que ter o cuidado, né? De não tornarmos apenas uma congregação onde nós fazemos uma reunião apenas de bons amigos. Se ela não pode ser uma reunião apenas de bons amigos, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. A nossa igreja, ela precisa voltar a ser uma igreja pulsante. E quem vai fazer com que isso aconteça somos nós. Somos nós. Mas para mim o tempo já passou. Que passou? Tu morreu? Tu não morreu? Tu está vivo. Diga graças a Deus. Vivo, cheio de saúde. Tem gente que comeu uns 3 pães aí que eu já vi aí, ó, comendo pra caramba. Graças a Deus, graças a Deus. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. E nós precisamos sim gastar todo o nosso fôlego de vida em busca de almas, porque o nosso tempo é curto. E almas estão sedentas do amor de Cristo. Nós precisamos ter um olhar
de amor para com as pessoas, não de julgamento, selecionando, sabe? Um evangelismo, um discipulado seletivo. Esse eu consigo discipular, aquele outro lá não, é para todos. É para todos. Para todos. Paulo investiu em Timóteo. Vamos lá. Nós precisamos voltar a investir em pessoas, gerar novos filhos espirituais. A multiplicação é o alvo. O que Timóteo recebeu deveria ser transmitido a outros, que também ensinaria a mais pessoas. Mas exige critério e propósito. Paulo orienta a confiar o ensino a homens fiéis e idôneos. Discipulado não é aleatório, mas ele é estratégico. Tem propósito. É como uma corrida de revezamento. Paulo passa bastão a Timóteo, que passa bastão para outros, e outros passam adiante. Se alguém para, a multiplicação ela é interrompida. E nós precisamos enxergar dessa forma. Cada pessoa a quem eu discipulo, cada casa a quem eu discipulo, a cada família que eu me torno pastor, seja liderando uma célula, né? Seja abrindo a porta da minha casa para eu liderar uma célula, ou visitando a casa de um anfitrião que cedeu o seu espaço, a sua intimidade, para que almas sejam ganhas ali. Você precisa cuidar dessas pessoas com intencionalidade. Você precisa cuidar dessas pessoas visando e olhando para cada uma delas, uma siglazinha que o nosso pastor usa lá, que ele fala que é o é ver. Ele diz que é o eu vejo em você um potencial de um futuro líder. Um potencial, eu vejo em você um grande potencial para estar liderando uma futura célula. É você enxergar esse potencial em cada pessoa que Jesus faz chegar até as suas mãos. As pessoas que vão se achegar na célula do pastor Ronald não são as mesmas que vão se achegar na sua. Deus vai confiando pessoas a cada um de nós. E vocês, com o passar do tempo, vão percebendo que as pessoas que Deus vai trazendo para as suas vidas são pessoas que viveram muitas das vezes histórias parecidas com as suas e que suas experiências e a sua caminhada até hoje vão servir de inspiração para cada uma delas. Eu estou morando há 2 anos e 4 meses em Campos. Eu não tenho muito tempo em Campos. Eu vivi 12 anos em São Paulo, mas sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Eu nasci em Duque de Caxias, fui criado minha vida inteira entre São João de Meriti e Nova Iguaçu. E Nova Iguaçu. É de lá não, né? Aí, ó. O pastor fala bem, né? Nova Iguaçu. Sou lá de Nova Iguaçu. E vim para Campos por conta do trabalho. Em Campos nós decidimos, eu e minha esposa, tomamos muitas decisões. Uma delas foi quando nós conhecemos o trabalho em célula. Nós nos apaixonamos pelo trabalho em célula. Foi a primeira célula que nós frequentamos, foi a célula do irmão Fabiano. Nós começamos a ir em células, na célula da casa do irmão Fabiano, assiduamente, sedentos pela palavra. Automaticamente o coração da gente foi se abrindo e foi brotando o desejo também de poder estar liderando uma célula. Só que eu morava em um apartamento e ficaria difícil liderar uma célula num apartamento por tudo que envolve as questões de condomínio, né? O que nós decidimos? Nós vamos abrir agora uma célula e vamos entregar o apartamento e vamos sair do apartamento para uma casa. São decisões. Nós entregamos o apartamento, abrimos uma casa ou alugamos uma casa e abrimos a nossa casa para a célula. A nossa célula foi feita a multiplicação. Tinham 50 pessoas participando da multiplicação da célula. 50 pessoas. No dia da multiplicação. A primeira célula oficial na minha casa tinha uma pessoa. A nossa célula ela começa às 19h45. Estávamos eu, Juliana e Maria Clara. E deu 20 horas, 20, 30, 21 horas, 15 para as 10, toca o interfone. Uma irmã Carmen, foi a primeira célula que nós fizemos, quase 10 horas da noite. Eu fiz todo o roteiro com ela, com muita alegria. A nossa célula hoje tem quase 30 pessoas. Pessoas que se batizaram, pessoas que conheceram Jesus, pessoas que se reconciliaram,
estamos multiplicando para mais uma célula. Na terça-feira, eu fiz a célula na casa de uma família chamada Marcelo e André e Marcela, perdão. Eles convidaram 4 pessoas pela primeira vez na sua célula no primeiro dia. Dessas 4 pessoas, uma já tinha tomado a decisão de aceitar a Cristo. As outras 3 tomaram naquele dia na célula. Então, quinta-feira é o dia da minha célula, da célula lá na nossa casa. Nós tivemos a reconciliação de um irmão que estava afastado há muito tempo. E assim, a célula vem crescendo a cada dia. Aí a igreja tomando corpo, crescendo cada vez mais. A nossa igreja, quando ela sofre um momento de transição, lá do Parque Tarcísio Miranda, aonde eu não era parte ainda da igreja, porque não estava em campus, mas eu sei pelo que o pastor Eliezer fala, a igreja tinha em média uma fase de 100 a 120 pessoas, 100 a 120 membros. Acho que é mais ou menos isso, né, pastor Pedro? E hoje a nossa igreja ela chegou nesses 2 anos que a igreja ela vai fazer, onde nós estamos, a 630 membros. Amém. 630 membros em 2 anos. Pastor, e aí? E aí que nós temos pessoas disponíveis, pessoas com o coração aberto, pessoas que estão abrindo suas casas, pessoas que estão exercitando realmente o seu papel de cristão, levando Jesus a pessoas necessitadas no seu bairro, a sua escola. Temos células kids, temos células em escolas onde jovens pegam o momento do recreio para poderem estar pregando a palavra de Deus e fazendo células lá dentro. E a igreja ela vem crescendo. Nós já estamos com 9 pessoas, fora jovens e crianças, que tomaram a decisão. Estou falando só de 9 adultos. Eu tomo conta da parte do batismo. Então, quem faz o seminário lá do batismo, né, as aulas de batismo, pela misericórdia, eu não faço nada, mas é o Espírito Santo. Estou lá fazendo, apoiando o pastor Eliezer. Nós já temos 9 adultos que vão se batizar. E a outra pergunta que eu faço a vocês: há quanto tempo não tem um batismo na nossa igreja? Há quanto tempo não tem um novo convertido? Há quanto tempo não tem uma pessoa aceitando Jesus? A nossa igreja está resumida somente a um grupo de bons amigos. E nós precisamos expandir essa amizade, esse amor. Nós precisamos fazer com que as pessoas lá do outro lado da rua saibam o que está acontecendo aqui. E não vai ser o papel só da mídia, é um papel nosso, de relacionamento, de intenção, de levar Jesus, de mostrar Jesus, de não aceitar ver a sua igreja vazia. Mas não importa se a igreja, mas é porque a igreja tem que estar cheia. Não, mas eu preciso que almas sejam ganhas. E a igreja, ela precisa, é um organismo vivo, ela precisa estar pulsando. Se a igreja ela não está batizando, se a igreja não está convertendo, se almas não estão sendo ganhas, alguma coisa está errado. E o erro não está na palavra. A palavra não muda, ela é imutável, ela é fiel e verdadeira. Talvez nós é que mudamos com o passar do tempo. E não somos mais os mesmos. E precisamos resgatar quem nós fomos um dia. Nós precisamos voltar, meus irmãos, à prática das primeiras obras, do primeiro amor. A alegria de falar de Jesus já não tem mais. A correria do dia a dia, eu sei que o cansaço, o estresse do trabalho vai sugando sua energia, mas o seu propósito, aquilo para o que Deus nos chamou, foi para ganharmos almas. Ser intencional significa você escolher pessoas para investir, e você precisa acompanhar de perto essas pessoas. Você precisa ensinar com propósito essas pessoas. Você precisa pensar sempre em multiplicação. Eu estou ensinando, estou cuidando para que essa pessoa a quem eu estou cuidando venha também cuidar de outras pessoas que vão cuidar de outras pessoas e outras pessoas. É com essa intencionalidade. Nós precisamos voltar a pensar em crescimento. Crescer dói muito, mas é necessário. Essa estagnação espiritual, a qual muitas pessoas se deixam levar, né, ao longo da vida, por uma série de situações, ela tem que acabar hoje. Tem que ser quebrada hoje. E quem vai decidir é você, não sou eu. A decisão é sua. Se você vai pegar tudo que é falado pelo pastor Pedro, pelo pastor Ronald, por todos os pastores que sobem nesse púlpito e ministram a vocês pela parte do Espírito Santo, por Deus, o que você tem feito? Qual é o sentimento? A pergunta é,
o sentimento que está sendo gerado dentro de você, o que você vai fazer daqui para frente com aquilo que está sendo gerado dentro do seu coração? Você vai pegar e ficar uma pessoa inchada, né? Porque tem gente que espiritualmente falando está inchado, não passa nem pela porta. Aí de um pastor Pedro tem que quebrar tudo ali, fazer uma porta só, porque é tão gordo espiritualmente que só recebe, mas não compartilha. E nós precisamos compartilhar. Precisamos falar de Jesus. O discipulado, ele não acontece por acaso. Ele exige escolha, investimento e visão de multiplicação. É uma escolha sua. Você precisa investir em pessoas, sim. É como eu falei no início, às vezes, até investir financeiramente. Ô, irmão Ronald, né? Desculpa chamar o senhor assim, mas é só um exemplo, tá? Irmão Ronald. Não. Né, irmão Ronald? Meu irmão, quanto saudade de você. Pô, vem aqui em casa tomar um café comigo. Vamos na padaria. Fala um lugar que a padaria aqui parece que é legal, né? Pegue pão. Vamos ali no Pegue Pão. Pega quanto pão você quiser, igual o irmão lá comeu 3. Pega aí pão. Vamos comer um pão junto. Vamos comer um misto quente. Vamos almoçar juntos. Usa essa relação com as pessoas para que você crie uma ponte, para que você apresente Jesus a elas. Nós precisamos cuidar de pessoas. Vai requerer de você tempo, sim. Você vai investir tempo. Vai chegar em casa, às vezes, cansado do trabalho, de uma correria. Mas vai valer a pena você ver essas pessoas evoluindo, crescendo, sendo transformadas. Eu olho para pessoas lá na célula, se a gente pudesse filmar o rostinho de quando chegam, né? E ao passar do tempo, dos meses, como vai, né, tomando, se aformosando os rostos dessas pessoas, é uma coisa incrível. Nós que estamos ali à frente, nós vemos essa mudança. Muitas vezes a própria pessoa ela não se apercebe disso, né? O coração alegre aformoseia o rosto. Casas abertas para multiplicar a igreja nos lares. Em Atos 5:42 nós vemos, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eles não cessavam. Olha para o irmão que está do seu lado aí, aproveita um pouquinho que ele parou de mastigar e fala assim, eles não cessavam. Continuidade, eles não cessavam. Não, mas você está querendo parar. Você está querendo parar. Porque você já viveu demais, já fez demais, e agora é o seu momento. Pois Deus está te convocando e falando para você, uma vez que você se alistou, meu Deus, para essa guerra, você só tem uma forma de parar. É o dia que você morrer. É o dia que você for para a glória. A igreja crescia no templo e nas casas. No templo e nas casas. O lar é um ambiente de acolhimento, de proximidade, de vida real. É lá no sofá da sua casa, lá na sua sala de estar, aonde você pega lá o domingão, pegava, né? Ou quarta-feira para ver o jogo do Flamengo, né? Não do Fluminense. Só se for para secar. Né? Mas que você agora vai utilizar aquele espaço, aquela sua mesma TV Smart bonita que você comprou, porque um dia você julgou que agora era meu tempo de descansar, e você vai ceder tudo aquilo para a obra de Deus. Como assim, pastor? Seu tempo, sua casa, sua TV, suas orações, o seu sofá, a sua mesa, tudo vai se transformar em um altar para que pessoas venham conhecer a Cristo através da sua casa. Você vai se tornar pastor de pessoas. Pastor de pessoas. Ah, pastor, eu não tenho como ser pastora, eu não tenho como ser um pastor. Por quem disse que não? Cada pessoa que você vai cuidar, você vai pastorear, você vai discipular, você vai ensinar o caminho. E essa pessoa, ela vai discipular outras pessoas. E a multiplicação ela vai ocorrendo. Tudo porque você abriu a porta da sua casa. Tudo porque você apresentou a ela um ambiente de acolhimento. Você não olhou para ela, né, com o olhar de quem olha pelo que ela era lá fora ou pelo que ela fazia ou faz. Mas você olhou com o olhar de quem ama, de cuidado. Olhou como quem ama uma alma. Ela é uma alma que precisa de Jesus.
Cada casa pode se tornar um farol de esperança e fé. E aí eu quero pedir aqui a vocês, eu não sei ainda como é que está o processo das células, né? Eu vejo só que o pastor Pedro, quando posta lá, a célula está ocorrendo na casa do pastor, né, pastor Pedro? Né? Não sei se a célula protótipo ainda. 2, né? Depois vai se multiplicar. Mas eu já quero aqui, nesse momento, que você, no seu coração, você já abra a sua casa para uma célula. Que no seu coração você já se posicione. Tudo começa com a disponibilidade do seu coração, com a abertura do seu coração, para que Deus ele possa usar você para que seja um canal de bênção a outras pessoas. Que você transforme o seu lar em um altar de adoração e que você faça da sua sala um lugar de salvação e discipulado. Olhe para a sua sala daqui para frente e fala, aqui vai ser um novo celeiro, aqui nasce um celeiro de futuros líderes. É um celeiro de novos homens e mulheres de Deus. Nós precisamos olhar para a nossa casa dessa forma. Gente, quando eu pego lá às quintas-feiras para esfregar o chão, lavar e não sei o quê, e arrumar a casa, é corrido, pastor? É muito corrido, mas é muito satisfatório. Porque imagina que a minha casa se tornou na igreja do Senhor. A minha casa hoje é a própria igreja. Eu tenho 30 pessoas na minha célula, cujo eu me tornei pastor dessas pessoas. Quem pastor é Jesus, mas estou tomando conta do rebanho dele. Eu estou ali discipulando essas pessoas. Estamos indo para a segunda multiplicação. E a nossa célula continua com 30 pessoas. E ela vem crescendo. E não é para orgulho do pastor Pierre, não. É para mostrar para vocês que quando você faz com amor, a tendência é que as coisas deem certo e que o Espírito Santo te use. É que são corações disponíveis. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele assim, tenha o seu coração disponível. Coração disponível. Eu não estou falando para você, mas eu vou ser pastor, aí a gente já pensa logo em seminário, em um monte de coisa assim, pastor. Estou falando de você cuidar de pessoas. Estou falando para você de um espírito, do Espírito Santo que capacita, que te condiciona, que te impulsiona. É Ele quem vai te usar, as palavras certas vão sair dos seus lábios de forma ungida. Elas vão ter peso no coração de cada pessoa que receber essa palavra. As palavras vão ser como flechas afiadas, quebrantando corações. Não porque você adquiriu muito conhecimento, mas porque você se colocou disponível para Deus. Esteja disponível. E eu quero finalizar dizendo que o crescimento da igreja, ele acontece quando cada crente entende o seu papel. Entenda o seu papel. Entenda o seu papel. Nós precisamos entender o nosso papel. Primeiro, nós precisamos ganhar almas com relacionamento. Repete comigo assim, ó. Vem e vê. Vamos lá? Vem e vê. Relacionamento. Cuidar com discipulado intencional. Investir com propósito. Repete comigo, investir com propósito. Vamos lá? Investir com propósito. Tem que ter propósito. Multiplicar com casas abertas. Repita comigo. Eu vou abrir a minha casa. Eu vou abrir a minha casa. Comece antes de abrir as portas da sua casa, abrindo a porta do seu coração para Jesus poder te usar. Amém. Abrindo o seu coração. Nós precisamos multiplicar. Assim como em Atos, veremos o Senhor acrescentar dia após dia os que hão de ser salvos. E eu quero fazer um momento de oração com os irmãos, em nome de Jesus. Gostaria que os irmãos curvassem suas cabeças, fechassem seus olhos, por gentileza, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, graça nós te damos. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio de podermos compartilhar a Tua palavra, de podermos estar reunidos como igreja, aqui nesse momento tão especial, meu Deus,
compartilhando o pão, partindo o pão, louvando, adorando, meu Pai, e buscando estratégias do Senhor e no Senhor, para que possamos sair às ruas, pelos bairros da nossa cidade, apresentando, meu Deus, o nome santo de Jesus. Nós temos certezas que almas serão ganhas para o teu reino. Temos certeza, meu Pai, que a nossa igreja, que ela já está crescendo, ela crescerá ainda mais quando nós nos colocarmos à disposição, quando nós nos tornarmos disponíveis, quando nós permitirmos, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa nos usar como o Senhor quer. Ah, meu Deus, que não haja barreiras e que nem possamos criar impedimentos em nós, impedindo, meu Deus, que o Senhor nos use na sua totalidade, mas que o Senhor possa quebrar primeiro, antes de quebrar nos corações de outros irmãos, quebre primeiro todas as barreiras que existem em nossos corações, toda incredulidade, toda apostasia espiritual, que seja lançada por terra nessa manhã, e que possamos, meu Pai, sair daqui com o nosso espírito avivado, meu Pai, com o nosso coração alegre, feliz, sabendo que nós fomos chamados para essa boa obra, para ganhar almas para o teu reino, para povoar o reino dos céus. E aí, com seus olhos fechados, eu quero te fazer uma pergunta. Você já convidou alguém para vir e ver Jesus através da sua vida? Você tem investido em alguém de forma intencional? A sua casa já se tornou uma extensão da igreja? Hoje é dia de você assumir esse chamado. É dia de você se posicionar diante de Deus, diante do mundo espiritual. É dia de você se imbuir dessa fé, de você sair revestido pelo Espírito Santo, ganhando almas para o reino de Deus. É dia de você assumir um compromisso, de renovar a sua aliança, de servir a esse Deus que um dia te salvou e que um dia usou pessoas para que te discipulassem, e hoje Ele quer te usar, quer fazer de você como discipulador, para que novas pessoas, novos discípulos possam ser gerados nessa igreja através de você. Espírito Santo, meu Pai, o Senhor tem legalidade para agir em nossas vidas. Nós entregamos o nosso coração em Tuas mãos, entregamos a Tua igreja, meu Pai, a igreja do Senhor, essa obra é do Senhor. Então, meu Pai, ministra no coração de cada irmão aqui presente, coloca dentro deles, meu Pai, a certeza, a confiança, meu Deus, esse espírito, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, de ousadia, para que eles não se rendam às pressões desse mundo, mas que eles entendam o propósito pelo qual nós fomos chamados, e nós somos lavadores de pés, nós somos ganhadores de almas, meu Pai. Então coloca desejo no coração de cada irmão por almas, que saiamos daqui hoje sedentos por ganhar almas, meu Pai, porque esse é o nosso chamado. E se não for para te servir, nós não servimos para viver. Espírito Santo, nós entregamos a nossa vida, entregamos esse ministério, entregamos, meu Pai, a vida do pastor Pedro nas tuas mãos, que o Senhor possa continuar usando a vida do pastor Pedro, para que nós possamos viver esse renovo espiritual, para que nós possamos atravessar por esse momento, meu Pai, de transição, aonde a visão de crescimento está sendo implantada, meu Pai, em nossos corações, que não haja resistência por parte do inimigo, mas ainda que ele se levante, nós determinamos em nome do Senhor Jesus, que todo impedimento seja lançado por terra, e que a Tua palavra prevaleça aqui em Búzios, e que almas sejam ganhas, porque Búzios é do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe.